sejam todos bem-vindos a mais um programa CRM Piauí Podcast. Estamos no segundo ano desse projeto e esse é o 16º programa com transmissão simultânea pelo canal do CRM Piauí e YouTube e também em áudio pelo streaming Spotify, pelos quais você pode acompanhar todos os episódios já veiculados a qualquer momento. No programa de hoje vamos abordar um tema bem interessante, que chama a atenção não só dos médicos, mas daqueles que trabalham na área judiciária e administrativa, a perícia médica e quando o médico deve ou não realizá-la. O assunto é relevante, pois é cercado de dúvidas. E nesse programa, criado e pensado para continuar a educação médica de forma que a gente possa, no dia a dia, estar tendo novos aprendizados, a gente vai levar esse tema aqui com os doutores que estão conosco nesse programa. Eu sou João Luiz Vieira Ribeiro, conselheiro desse CRM médico e bacharel em Direito, professor de Medicina, e irei mediar o debate que trazemos aqui conosco o Dr. João Araújo Mourafé, presidente desse conselho médico, cirurgião torácico, também com formação na área jurídica, e o Dr. Igor Brito Correia, médico especialidade em Medicina do Trabalho, MBA em Gestão e Auditoria de Sistema de Saúde e em Perícias Judiciais. Sejam todos bem-vindos, esperamos que o programa ajude não só aos médicos, estudantes de medicina, estudantes da área jurídica e administrativa, aos executores da área judicial e também da área administrativa. Vamos então aqui fazer algumas alocuções para a gente começar o nosso debate. Pode ser, doutores? Sim. Ok. Alguns aspectos técnicos dessa área, éticos e práticos, são bem interessantes para a gente ter essa informação. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre o seguinte: tem diferença entre perícia administrativa, perícia judicial e perícia criminal? Bom dia, uma pergunta boa. Existem diferenças específicas. Perícia criminal deve ser realizada pelo perito oficial, que é um médico legista concursado. A perícia administrativa é um funcionário público que é concursado, que faz a perícia, por exemplo, no INSS. É um médico que faz perícia administrativa para analisar a capacidade e estabelecer se houve acidente de trabalho ou se não houve, ver se houve doença, se o periciando está acometido de uma doença profissional ou doença ocupacional ou mesmo uma doença específica que vá ter repercussão no trabalho. Então, a administrativa é realizada pelo médico do INSS, a perícia judicial ela é realizada pelo médico quando ele é nomeado para ser um perito naquela situação. Há que se falar que o Código de Processo Civil não foi promulgado só para médico, está promulgado para todas as especialidades. Então, lá diz que nem exige nível superior. Diz que a perícia deve ser realizada por uma pessoa que tenha um ofício ou uma especialização. Nós devemos interpretá-lo, o Código de Processo Civil, extensivamente. Isso não quer dizer que uma perícia na área da ortopedia só possa fazer um ortopedista. Não, um médico pode, qualquer médico que se ache competente, capaz, pode realizar uma perícia em ortopedia. O código não exige especialidade para realizar uma perícia. Exige a profissão. Então, a perícia médica só pode ser realizada por médico. Isso é causa de discussão por tentativa de anular uma perícia porque o médico não tem a especialidade do objeto daquela perícia. Mas, legalmente, o fato de ter especialidade não quer dizer que saiba fazer perícia. Então, o médico, quando é designado para fazer uma perícia, ele é designado pelo juiz, ele tem os direitos e os deveres. Então, o médico pode dizer que não aceita o encargo de fazer a perícia por questão de foro íntimo. Isso não precisa nem explicar o motivo da escusa.
Ele pode dizer que não sabe fazer a perícia, porque não tem competência, porque não tem habilidade para fazer a perícia. Há que se ressalvar que o ato pericial é um ato processual exercido pelo médico. Então, tem umas nuances específicas do ato pericial que são exigidas pela lei. Então, quando o perito é designado para realizar uma perícia com objeto da perícia X, objeto X, primeira coisa que o médico deve fazer, olhar quem são as partes para ver se tem impedimento e suspeição. Devo diferenciar o que é impedimento e o que é suspeição. Está na lei. Impedimento é taxativo no Código de Processo Civil, no caso de processo judicial. Diz quais são as situações de impedimento. Quando você é um parente próximo, cônjuge. Os impedimentos, na verdade, e suspeições são as mesmas do juiz. O impedimento do perito são os mesmos impedimentos e suspeições do juiz. A suspeição, ela é mais questão subjetiva, é de foro íntimo do perito, né? Ele não sente a vontade em emitir um laudo. Então, a perícia, ela, nesse momento, se o perito aceitar o encargo, ele deve peticionar dizendo quais são, sugerindo os honorários. Ele é um profissional liberal, ele não é empregado da justiça, ele é um profissional liberal e tem a liberdade e autonomia para estabelecer os honorários. O juiz vai arbitrar aquele honorário. Quem paga? Quem pediu a perícia. Então, a parte que pediu a perícia é quem paga a perícia ao perito, quem paga os honorários. Porém, na decisão final, quem for sucumbente na perícia, quem perder a perícia, vamos dizer assim, é quem deve pagar a perícia. No final, no processo, o juiz sentencia ao sucumbente da perícia pagar a perícia. E daí, doutor Igor, nessa colocação do doutor Morafé, algo mais a colocar? Sim, doutor. Queria agradecer, primeiramente, aqui a oportunidade, a convite do presidente do CRM, doutor Morafé. A gente está com vocês aqui e debater esse tema tão importante que são as perícias médicas. Com relação às perícias, fazendo um complemento da fala do Dr. Morafé, com relação às perícias que elas podem ser judiciais, administrativas ou criminais, certo? As perícias, elas são documentos que são solicitados para que os médicos elaborem, baseados em conhecimento científico, médico e da legislação vigente de acordo com cada órgão, para que a gente possa passar um parecer ou para o juiz, para algum gestor, para os gestores que solicitarem, ou para as autoridades, de um modo geral. As perícias, elas se subdividem em perícias judiciais, que elas englobam a perícia da Justiça do Trabalho, as perícias cíveis, as perícias previdenciárias. As perícias judiciais, elas acontecem no âmbito de um processo judicial, certo? Então, as perícias judiciais, elas são solicitadas pelo juiz, para que o médico... Sempre um juiz, né? Sempre o juiz. As perícias judiciais são citadas pelo juiz, certo? Aí as perícias judiciais, elas podem, como o Dr. João falou bem, elas também podem ter o assistente técnico que vai complementar também a perícia, mas o perito judicial é o médico nomeado pelo juiz. As perícias administrativas, elas acontecem de um modo geral, o exemplo mais prático são nos órgãos públicos, acontece de um modo geral nos órgãos públicos. O exemplo mais fácil é o INSS, ou alguma prefeitura ou estado que tenha uma gestão própria, certo? Para que o médico avalie incapacidades temporárias ou permanentes, total ou parcial, ou algum benefício que o servidor ou beneficiário do INSS tenha, certo?
Então, isso aí que é como o caso da Prefeitura de Teresina, que tem a sua própria caixa de previdência. Exatamente, exatamente. Então, a Prefeitura, ou o Estado, ou a União, que tem a sua previdência própria, certo? Que não é a CLT, que não é organizada e alinhada com o INSS, ela tem um médico perito para dar os laudos, para que os gestores desenrolem alguns processos administrativos. Então, através da perícia administrativa, o gestor vai dar o seu parecer. Então, as perícias criminais, elas podem ser solicitadas pelo juiz de direito, ela pode ser solicitada pelo promotor, ela pode ser solicitada pelo delegado, ela pode ser solicitada também pelo advogado, para que o juiz ou o delegado solicite. Então, basicamente, a diferença das perícias são essas, das perícias judiciais, administrativas e criminais. Deixa eu perguntar bem, só essa colocação, doutor Morafé. O advogado não pode solicitar diretamente. Salvo me engano, não. Ele tem que oficializar através, dentro do processo, para aquela autoridade, no caso o juiz ou o promotor ou o delegado que esteja conduzindo, seja a investigação ou seja já o processo, né? Faça a solicitação dele. Seria isso, mais ou menos. Seria isso. E só aproveitando, aí vocês também foi falado que assistente técnico e perito judicial. Né? É interessante a gente ver qual é a diferença dos dois, já que o médico atua com os dois. É uma grande diferença entre assistente técnico e perito judicial. O perito judicial, ele é perito do juiz, ele é nomeado pelo juiz. Ele é um médico que é compromissado. Quando ele aceita o encargo, ele é compromissado nos termos da lei, em termos de responsabilidades. Então, o perito, ele é uma pessoa de confiança do juiz. Ele não vai tratar ninguém, ele não tem relação médico-paciente, médico com periciano, não tem essa relação. Então, o perito judicial é nomeado pelo juiz e também pode ser destituído pelo juiz. E ele é compromissado. Já o assistente técnico, ele é indicado pelas partes, é uma faculdade que a lei garante, quer dizer, não é obrigado a indicar um assistente técnico. Ele tem a função de auxiliar a parte que o contratou. Ele tem responsabilidade contratual com a parte, ele não tem responsabilidade, ele não é compromissado como o perito judicial. E ele não obedece às regras gerais, porque ele é exatamente compromissado com a parte que o contratou. Ele é um médico que tem responsabilidade contratual. O perito judicial, por ser nomeado pelo juiz, os honorários médicos também são pagos pelo tribunal, certo? Ele tem que ser imparcial, que ele não pode ter vínculo com as partes. Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Certo. Ele emite um parecer técnico, salvo me engano, de 30 dias após o laudo, ele tem que estar juntando no processo. Ele é o médico que está habilitado no processo para acompanhar o processo, então ele tem, através do sistema PJE, ele tem acesso a acompanha todo o processo. Acompanha todo o processo, até transitar em julgado, certo? E também, com relação ao assistente técnico, é um médico que a justiça permite que ou o autor ou o réu, no caso da Justiça do Trabalho, ou reclamante ou reclamado, acompanhe o caso. Então, ou o autor ou o réu, ou reclamante ou reclamado, ele pode contratar um médico, certo? Por fora. Esse médico... Por conta própria. Uhum. Os honorários serão pagos por quem contratou, certo? Os honorários médicos serão acordados. Os honorários médicos variam de acordo com a complexidade do caso, de acordo com a carga horária despendida para a elaboração do laudo e acompanhamento. Então, é multifatorial, certo? E
o assistente técnico, ele vai no dia da perícia, a perícia é marcada pelo médico oficial, certo? Sim, pelo perito, que é pelo médico que é oficializado pelo juiz, ele marca a perícia. Então, o assistente técnico acompanha a perícia, pode examinar o paciente, certo? Ele tem permissão legal. O assistente técnico é habilitado no processo para acompanhar a perícia pelo advogado da parte, pelo advogado de quem contratou, certo? E o assistente técnico também, ele pode fazer ou entregar ou passar para o advogado quesitos, certo? Que podem para serem respondidos pelo médico perito, certo? Ele não pode fazer diretamente, mas ele pode fazer através dos advogados das partes. É porque ele tem o médico, ele é habilitado o assistente técnico, ele não é habilitado no processo, então ele não pode peticionar, ele não pode fazer nada lá. Então ele passa para o advogado. Que é aquela questão. O perito, assim como os advogados, eles são partes do processo. No caso aí, ele está entrando como um elemento que complementa aquelas partes do processo. Na verdade, o médico perito, ele não é parte do processo, ele é contratado pela justiça para trabalhar lá, certo? Só que ele tem, através do token, ele como ele é credenciado pela justiça, ele pode acessar o processo para que ele realmente tenha acesso a todos os documentos que ele vai precisar para complementar o laudo técnico pericial. Mas ele não é parte, ele é contratado. Mas parte do que eu estou falando é o seguinte, como ela não é parte no sentido nosso técnico jurídico, mas assim como os advogados e como o juiz, são pessoas que fazem o processo andar, né? Sim, seria nesse sentido. E para complementar a questão do assistente técnico, além dos quesitos que ele passa para o advogado pedir para que o perito responda, o assistente técnico também ele pode emitir um laudo complementar ou discordar do laudo técnico pericial do perito oficial, certo? Ele tem essa autonomia de não concordar com o que está escrito lá. Assistente técnico e perito, eles têm que ter especialidade? Ou o doutor Morafé estava falando que eu não sou ortopedista, mas eu poderia fazer uma perícia sobre ortopedia. Mas assim, o perito precisa ser especialista para ter que aceitar a indicação do juiz? O assistente técnico tem que ser especialista para aceitar, eu não estou dizendo para o outro indicar, mas para aceitar a convocação do advogado? Não, ele não é obrigado, a lei não exige ser especialista. Ela exige que tenha conhecimento, que seja médico, que se responsabilize pelas habilidades, ser responsável pelos atos que praticar. O Código de Processo Civil fala sobre especialidade ou ofício, mas especialidade deve ser interpretada extensivamente, quer dizer, profissão. Até porque o Código de Processo Civil não foi promulgado só para médico. Engenheiro pode ser perito, agrimensor, marceneiro, advogado, contador. Voltando à questão anterior, muito importante a diferença entre assistente técnico e perito é que o assistente técnico ele não se submete às questões de impedimento e suspeição. Então, o assistente técnico pode ser assistente técnico do tio, do parente, do filho, mas já o perito ele se submete às questões de impedimento e suspeição, que são as mesmas do juiz. É um aspecto muito importante. Isso é interessante, porque foi aquilo colocado, né? O perito, quando eu falei em partes, né? Ou seja, ele é um elemento que busca a imparcialidade do processo. O assistente técnico não tem essa obrigação, né? Ele, já que ele faz parte, e o termo parte aqui é exatamente nisso, que uma das partes o chamou, ele sim não precisa ter nenhuma imparcialidade nesse caso, não é? Ele precisa ser técnico, assim, ter ação técnica. Diga. Fazendo um parênteses com o que o doutor Morafé falou, a questão de qualquer médico pode ser perito, certo? Mas é interessante ter muita prudência, porque o médico ele tem que ter habilidade técnica para saber todos os trâmites que a justiça exige, e ele também tem que ter
conhecimento da legislação vigente de acordo com o tipo de perícia que ele está se habilitando. Entende? Porque você está mandando um documento oficial para a justiça. Então você não pode, você tem que ter conhecimento técnico, você não necessariamente você tem que ter especialidade. No meu caso, eu sou médico do trabalho, sou perito da Justiça do Trabalho, faço assistência técnica, eu tenho formação, mas eu recomendo que os médicos que se habilitem a fazer perícias judiciais, eles tenham bastante prudência e um conhecimento mínimo. Essa colocação que eu fiz para vocês é porque acontece, às vezes, aquela situação. O juiz, né, designa um determinado médico, porque às vezes tem numa cidade, só tem ele disponível como médico para ser perito. Ou um advogado de uma das partes, que aí vamos lembrar que o promotor é um advogado, às vezes, de uma das partes, né, convoca para você ser assistente técnico e o médico fica naquela dúvida, mas eu posso exercer, não posso exercer? Nessas situações, já foi discutido aqui que pode ser qualquer médico, né? Não precisa ser perito. Porém, é bom que ele saiba que tem que dizer assim, olha, eu posso exercer como médico, mas eu tenho que ter habilidade. E aí, nessa situação, como é que fica? Eu sou convocado como perito, podemos ver essa parte, ou chamado, né, para ser assistente técnico. E aí, como é que eu faço? A minha recomendação, nesses casos, se o médico se sentir capaz e tem habilidade técnica, ele pode se habilitar no processo e executar a perícia e receber seus honorários, exercer a sua atividade profissional. No caso, se ele não tiver habilidade técnica, ele pode oficializar o pedido e declinar, né? Justificar o porquê, ou por foro íntimo, ou por não ter habilidade técnica, ou por não ter tempo disponível, ou por não ter lugar adequado. Mas ele tem que se justificar para o juiz, ou para o delegado, ou para alguém que esteja nomeando ele como perito, porque com a justiça a gente não faz nada de boca. Doutor Igor, isso eu gostaria que deixasse bem claro, que vocês deixassem bem claro. Como ele se justifica? De que forma? Ele pode formalizar um ofício, certo? E protocolar no processo. Antigamente, eu ainda sou da época ainda que os processos eram físicos, eu comecei a fazer perícia em 2012, então já tem praticamente 13 anos, a gente tinha que protocolar. Tanto antigamente, até para você se habilitar no processo, você tinha que ir na vara, conhecer o processo, pegar o processo em carga, processo de 1000 páginas, de 300 páginas, você levava para casa, depois você tinha que trazer para dizer que aceitava o processo e por aí vai. E quando era no interior? E quando era no interior distante de 300, 400 quilômetros, a gente tinha que fazer esse deslocamento, era bem complicado. Hoje não. Hoje você pode fazer via e-mail, você pode contratar um advogado também para estar lhe auxiliando, como peticionar. Você pode procurar peticionar diretamente na vara. Então, mas de qualquer forma você tem que se justificar formalmente. Você pode procurar o Conselho Regional de Medicina, para o setor jurídico, para estar orientando. Então tem muitas formas de buscar a justificativa, né, de declinar da perícia ou aceitar. Resumindo, o médico, quando é intimado para fazer uma perícia, se ele não aceitar o encargo, ele tem que responder de qualquer maneira. Responder oficialmente, formalizando, peticionando no processo, dizendo que não aceita o encargo. Porque existem muitas denúncias no CRM, até denúncia criminal, às vezes em outras instâncias, porque não respondeu o juiz. Quando foi oficializado. No prazo. Aquela questão, né? A autonomia do médico é respeitada, ou seja, tanto para ele dizer tenho capacidade e vou exercer, como não tenho capacidade ou não tenho como exercer isso aqui, mas ele tem que informar. Tem que informar, e também o médico ele não pode... tem que informar de forma imediata, porque a perícia médica, quando ela é solicitada, ela pode ser solicitada em caráter de urgência, que a maioria, por exemplo, no caso de uma perícia criminal,
que tenha lesões corporais leves, por exemplo, escoriação, um hematoma pequeno, uma equimose, que no prazo de 15 dias elas vão sumir. Então, o paciente também, a pessoa que está precisando da perícia, ela tem que ter a agilidade do médico que está sendo solicitado, se ele vai aceitar ou não. Por quê? Porque como é que você vai criar uma prova? O laudo médico pericial pode ser é tido como uma prova. Como é que você vai provar que a pessoa foi agredida, por exemplo, daqui a 30 dias, quando as lesões já sumiram? Porque o médico não declinou em tempo hábil. Então, o médico ele pode ser penalizado, salvo me engano, até criminalmente, eticamente, não é, doutor? Qualquer conduta médica, ela tem responsabilidade civil, administrativa e criminal. A administrativa é aqui no CRM ou no emprego dele. A importância da diferença dos tipos de perícia, porque a perícia criminal ela tem o objetivo principal de definir a autoria e a materialidade do crime. A perícia administrativa no INSS ela tem o objetivo de avaliar a capacidade laboral. Se tem capacidade, se tem incapacidade. A perícia judicial na Justiça do Trabalho, ela avalia se houve uma conduta negligente ou imprudente ou qualquer tipo de omissão, por falta de um EPI, se descumpriu uma norma, se a empresa não tinha o PCMSO, o PPRE, os programas de prevenção de saúde. Então, analisa a conduta, analisa se houve dano, analisa se houve nexo de causalidade ou concausalidade entre a conduta e o dano, e analisa também a incapacidade. Então, para mim, as perícias na Justiça do Trabalho são as mais complexas, são as mais difíceis e precisam de conhecimento amplo jurídico, de legislação, de medicina do trabalho, de perícia e de medicina também. Para entender todo o processo que está lá. Já que a gente tocou nesse assunto, deixa eu perguntar bem aqui uma coisa. Crimes com vestígios, né? Crime. Vamos falar aqui a parte criminal aqui um pouquinho, já que a gente falou. A perícia criminal é indispensável? Pode começar com o Tomás falando. É indispensável? E se não for feita ou for feita mal executada, quais as consequências? É obrigação legal em crimes que deixam vestígios, que tem lesão, sangramento, tem locais de prova, é indispensável a perícia. Se a perícia não definir a autoria ou a materialidade do crime, se a perícia não definir, ou se a perícia for ruim, ela pode ser anulada. Ou se não houver perícia, se não for feita uma perícia médico-legal, que deve ser feita por um perito legista, o processo pode ser anulado, porque para se definir se houve crime, é obrigatório ter a definição da autoria e materialidade do crime. É as situações que o doutor Igor estava comentando, né? Você deixa de responder se vai ou não fazer a perícia, fica em suspenso, e simplesmente o elemento que poderia ser de prova pró ou contra se dissipa, né? Nessa situação que foi citada. Exatamente. Então, o tempo ele é muito importante, principalmente para a parte. Que está precisando da perícia para provar que houve uma lesão corporal. E aí, mesmo que seja, vamos lá, aquela questão que a gente colocou, mesmo sendo uma situação trabalhista, né? Porque pode haver uma situação criminal dentro do espaço também da ação trabalhista. Sim, principalmente se for por omissão da empresa, certo? As perícias trabalhistas, elas são obrigatórias para aqueles casos de doenças ocupacionais e de doenças de acidente de trabalho, para a gente avaliar o nexo, certo? Se tem nexo entre o agravo e a profissiografia e a profissão. Então, ela é indispensável. Pode acontecer de a perícia ou o perito demorar muito para
responder e o paciente ficar curado, sim, porque ele não vai permanecer doente, ele está se tratando, certo? E no momento da perícia, a doença já ter sumido, mas isso aí, através de outros documentos, como história ocupacional, história clínica do paciente, exames complementares, programas que a gente, quando eu me habilito num processo, eu sempre já solicito que o juiz já peça para a empresa todos os programas de segurança e de saúde do trabalhador disponíveis, de acordo com o grau de risco da empresa e de acordo com o CNAE, porque é obrigação legal da empresa ter determinados programas, como o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, o PCMSO, que é o Programa de Controle de Saúde Ocupacional, que é de elaboração exclusiva do médico do trabalho, certo? Em algumas perícias a gente precisa também do PCMAT, que ele é específico de construção civil, do LTCAT, certo? Principalmente para fins previdenciários e aposentadoria especial, do PPP. Então, tem muitos documentos, laudo técnico de insalubridade ou de periculosidade, tem muitos documentos que eu já solicito de imediato que, se porventura o paciente já estiver curado hoje, mas através desses documentos, através de exames complementares anteriores, história clínica ocupacional, prontuário do paciente dentro da empresa, a gente consegue, através da atividade da empresa, a gente consegue fazer o nexo de causalidade entre o agravo e a profissionografia. Porque também tem que lembrar o seguinte, não é porque deixou de ter uma lesão permanente ou porque a lesão já se desfez que não há responsabilidade para a empresa não ter seguido os programas e não ter tido a proteção. Exatamente, principalmente quando é doença ocupacional. Doença ocupacional, normalmente, o paciente, quando ele vem para a perícia, ele ainda está em tratamento, certo? Porque a maioria das doenças ocupacionais, elas não são tratáveis de maneira rápida. O tratamento, normalmente, se prolonga. O que pode acontecer, por exemplo, nos casos de acidente de trabalho, se for uma lesão pérfuro-cortante ou contundente, mas que ocasionou o afastamento temporário do trabalho, que são lesões mais leves, pode acontecer no ato da perícia, o paciente já está curado, mas se ele tiver se documentado, se tiver no prontuário, se tiver tido a emissão da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, se tiver prova testemunhal, se foi atendido pelo setor de segurança e de saúde da empresa, se foi atendido no hospital de referência, traz o prontuário, que tudo isso aí são elementos que a gente usa para fazer o nexo. Eu queria só para a gente fechar aqui um pouquinho, como esse laudo pericial, estamos falando do perito, ele influencia o livre convencimento do juiz, e se o juiz pode descartar totalmente, se ele é obrigado a seguir esse laudo, só para a gente entender aqui, fechando esse pensamento nosso. É uma pergunta muito importante, porque o laudo pericial, ele é feito pelo médico e o juiz desconhece tecnicamente medicina. Ele é um leigo em medicina. Então, o laudo pericial é apenas um meio de prova. Existem outros meios de provas, testemunha, documentos, e o juiz não está adstrito ao laudo. Não é obrigado a seguir o laudo pericial, ou aceitar o laudo. Mas ele é obrigado a fundamentar se ele desconsiderar o laudo. Então, não é simplesmente descartar o laudo pericial, porque é um laudo técnico. O juiz deve fundamentar dizendo que, baseado em outras provas, eu vou sentenciar que há anexo ou não anexo, mas ele tem que fundamentar. Nesse caso, doutor Igor, é importantíssimo, né? Então, numa situação dessa, a perícia às vezes é decisiva para uma sentença.
não é isso? Sim, a perícia médica ela é decisiva para a sentença, para que o juiz acate o pedido da parte ou não. Então, e o detalhe, é importante. O laudo primário que é feito aqui, ele tem uma responsabilidade gigantesca. Por quê? Porque os processos eles podem ir para a segunda instância, para a terceira instância, para Brasília. Então, esse laudo pode rodar até Brasília. Então, a responsabilidade gigantesca do médico que está assinando. É um documento que muita gente vai ler e assumindo a responsabilidade. Vai ser lido por muita gente. Inclusive pelos advogados da parte e da outra parte, né? Então, o laudo ele deve ser conciso, objetivo, conclusivo. Ele não pode conter termos como eu acho, tem que ser afirmativos. Ou então, sim, não, sem elementos para falar. E outra coisa, o laudo, como ele é objetivo, ele se atém a termos, a dados objetivos, a documentos, e o perito não pode se adentrar nos termos da culpa. É função do juiz dizer se houve negligência, imprudência ou imperícia. Isso é com o juiz, não é? É função do juiz. Agora, o perito diz não tinha EPI, ele descumpriu as normas regulamentadoras do trabalho, ele diz que o periciando não cumpriu, não seguiu as ordens diretivas do empregador, mas ele não pode jamais afirmar que o periciante tem culpa ou não tem culpa. E a pergunta capciosa, porque os advogados perguntam, fulano teve culpa? E você tem que responder, o perito tem que responder. O perito não pode adentrar ao mérito da culpa. Isso é função do juiz, no artigo 473, inciso 3 do Código de Processo Civil. Esse detalhe, você ainda pode ser convocado na audiência para você justificar o seu laudo. Uhum. Ou seja, vai fazer a defesa, né? O juiz... Os esclarecimentos. Porque o detalhe é o seguinte, a dúvida, teoricamente, na dúvida eles já estão. O juiz já está na dúvida, certo? Então, se ele nomeia um perito para elucidar a dúvida e dar uma luz, o perito tem que ser incisivo, certo? Ele não vai julgar, ele tem que ser incisivo naquilo que foi solicitado pelo juiz. Se ele deixar a dúvida, o juiz pode convocar ele para ele se justificar em audiência, aí ele vai ser questionado por todos os advogados. Isso verbalmente ainda. Verbalmente. E não é mais por escrito, não. Não é mais por escrito. Então tem que ter muita responsabilidade. Só que a gente está falando do perito, a gente já colocou bem claro que o perito ele é um elemento que busca imparcialidade. Queria só que vocês aí fechassem para a gente por que o perito não pode aceitar quando o paciente é dele mesmo. Ele já é, digamos, um paciente meu, vou botar aqui o meu exemplo, eu tenho um paciente que eu já acompanho como médico, etc. e tal, e aí um juiz me solicita que eu faça a perícia do meu paciente. Porque é antiético, né? As normas do Conselho Federal de Medicina, eles proíbem que você seja perito e você seja o médico assistente. Você não pode ser médico assistente, você não pode ter amizade, você não pode ter inimizade, você não pode ter interesse no processo. Se você for nomeado e você está preenchendo algum desses requisitos, você pode declinar. Você declina do processo. Já aconteceu comigo de eu ser nomeado como perito para emitir laudo de empresas que eu prestava serviço, certo? Como médico do trabalho. Então, eu declino. Como é que eu sou médico da empresa e você perito da Justiça do Trabalho? No mesmo caso, na mesma situação. Então, não pode ter interesse, não pode ter amizade nem inimizade e o paciente não pode ser... Você não pode ser médico assistente do paciente. Então, é infração ética. É infração ética fazer perícia do próprio paciente por questão de imparcialidade, porque é ilegal, é proibido por lei fazer perícia no próprio paciente. Porque se ele tem alguma
questão de imparcialidade, o laudo vai ser viciado e o laudo é nulo por natureza. Então, os médicos devem ter cuidado. Com a questão das seguradoras, que quando o paciente morre, ele tem um seguro e logo são abordados para o médico preencher aquele laudo. Para mim, aquilo é um laudo pericial que o médico não pode preencher. A seguradora é que deve nomear um perito para fazer um laudo pericial sobre a doença. No máximo, o médico assistente pode fazer um relatório explicando o caso, se a família autorizar ele fazer, por questão de sigilo médico, mas jamais preencher aquele formulário padrão que a empresa manda para o médico preencher, porque aí é questão legal, proibitiva e infração ética. Não pode. Isso aconteceu comigo também quando eu fazia as perícias do seguro DPVAT, né? Elas foram suspensas, salvo me engano, de 2021 até 2024, né? Isso. Ouvi falar que elas vão voltar. A seguradora líder me contratava para fazer as perícias do DPVAT em várias cidades, mas eu nunca fiz nenhuma perícia na cidade que eu residia ou que eu trabalhava, para não ter nenhum risco de as pessoas que vão de alguém ser meu paciente. Então isso aí acontecia muito. Ok, gente, estamos chegando ao fim desse nosso CRM Piauí Podcast, tá? E espero que esse assunto, perícias médicas, tenha sido bem interessante para a gente começar a entender, né, aquilo que nós, às vezes, não somos especialistas, mas somos chamados a fazer parte disso. Bom, eu pediria para vocês darem uma fala final de encerramento para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Espero ser convidado para novos podcasts, porque a medicina do trabalho e a legislação trabalhista ela é muito ampla, certo? Então, ela envolve o direito do médico em saber seus direitos trabalhistas, seus deveres também, dos usuários de um modo geral. Então, assim, agradecer mais uma vez o Dr. João pelo convite, e vocês estão de parabéns aqui pelo podcast e por estar transmitindo todas essas informações que são dúvidas de muita gente, de muitos usuários, de cidadãos, dos médicos, de advogados. Então, está de parabéns. Obrigado pelo convite. É um assunto muito importante, nós discutimos hoje. Eu gostaria de passar uma mensagem final com relação às perícias, porque, como o doutor Igor falou, o médico precisa conhecer os seus direitos, seus deveres, para poder responder ao juiz sobre as solicitações, as nomeações, designações de perícia. O médico não é obrigado a fazer perícia, pode dizer não. Ele não precisa nem explicar a razão porque não aceita o encargo, basta dizer por questão de foro íntimo. E advirto que o médico de plantão ou trabalhando no serviço público não pode ser abordado para fazer perícia médico legal. Tá? Plantão de urgência, os institutos de ML no Piauí são escassos, parece que só tem 12 institutos. Os médicos são abordados durante um plantão de urgência para fazer perícia médico legal. Então, digam não, escrevam, encaminhem para o Instituto Médico Legal mais próximo. O médico é desvio de função quando estiver numa atividade, for fazer perícia médico legal, que no início eu falei, é um médico que deve ser concursado, deve ser nomeado para ser legista, e não é um médico que está no plantão, exceto em algumas situações extremas que o médico, quando pode fazer a perícia médico legal, que são situações já previstas na lei. E ele não tem obrigação nenhuma de fazer. O médico pode dizer não e pedir ao delegado para encaminhar
o periciando para o Instituto Médico Legal da jurisdição mais próxima. Então, o médico pode dizer não, pode... E se fizer, ele pode cobrar honorários fora do serviço público. Ok, gente, muito obrigado, doutor Morafé, doutor Igor. Foi muito boa essa conversa com vocês. Obrigado a quem esteja nos assistindo, a audiência, e que podem entrar em contato conosco. O WhatsApp nosso é o 8632166100 ou fazer uma visita presencialmente aqui conosco no CRM, na Rua Goiás, 991, bairro Ilhotas, aqui em Teresina, ou estar nos seguindo nas redes sociais. E lembrando que estamos no ar com o CRM do podcast, nos canais do CRM, no YouTube, no áudio do Spotify e também nossas redes sociais. Muito obrigado.